Pastores em Perigo, capítulo 8. Situação perigosa. A cobiça é como um animal selvagem. Mesmo que se façam tentativas de domá-lo durante o dia, a noite surge mais selvagem ainda em nossos sonhos. E justamente quando nos sentimos seguros, ela emerge das profundezas e nos lança um olhar de cinismo. Não há rio com volume de água suficiente para esfriá-lo e nem afogá-lo. Ó Pai onipotente, por que destes ao homem tão mesquinho sentimento? Frederick Buechner. Alguns anos passei por uma situação extremamente desconcertante. Estava em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, ministrando meu curso para jovens em uma igreja. Era uma quinta-feira, última noite do seminário. Após a reunião, muito cansado, voltei para o hotel e rapidamente estacionei o carro na garagem. Geralmente viajo em companhia de minha esposa ou com um irmão que me auxilia nos seminários. Naquela ocasião, porém, estava só, tentando diminuir as despesas. Peguei minha chave na recepção do hotel e caminhei em direção ao elevador, ansioso por chegar ao meu quarto e poder descansar. No entanto, bem ali ao lado ficava a boate do hotel. Eu podia ouvir o som de uma música bem lenta e entrevia a penumbra do ambiente. Certamente bebidas e mulheres completavam o cenário local. Muitos homens de negócios que se hospedam em hotéis costumam frequentar essas boates, em busca de uma companhia feminina para quebrar a monotonia de uma viagem fadonha. Repentinamente, uma mulher saiu dali e veio em direção ao elevador em que eu acabara de entrar. Esperei que entrasse e, por educação, perguntei-lhe qual era o andar em que iria, já que eu estava ao lado dos botões indicadores. Sua resposta deixou-me abismado. O andar que você quiser. Muito constrangido e assustado, já que não sou nenhum Tom Cruise, fiz questão de dizer-lhe que era casado e que tinha um compromisso definitivo com minha esposa. Ela, porém, continuou firme em seu ataque. Isso não tem nada a ver. Você é de São Paulo, não é? Pois então, assim longe de sua casa, quem é que vai saber? Posso afirmar que vi diante de mim a mulher de Potifar, do Antigo Testamento, e pude avaliar o drama vivido pelo patriarca José. Novamente, disse a ela que não aceitava seu convite. Felizmente o elevador chegou ao meu andar e, muito nervoso, até trêmulo, saí dali apressadamente, rumo ao meu quarto. Ela não gostou da negativa e seguiu-me esbravejando doces e maravilhosos, entre aspas, impropérios, que fariam corar até o homem mais malandro da face da terra. O corredor era escuro e foi difícil abrir a porta. Uso óculos e tenho dificuldade para enxergar até no claro. Por fim, quando consegui abrir, precisei forçar a porta para poder fechá-la. Ajoelhei-me então ao lado da cama e agradeci chorando ao Senhor por sua proteção contra as ciladas do inimigo e pela vitória que me dera. Aquela experiência foi importante para que eu lembrasse de minha vulnerabilidade e de que não estou isento de uma queda. Diante disso, consideramos a falha moral de um dos mais famosos personagens da história humana, o rei Davi. O registro se inicia com Davi no auge de sua brilhante carreira, segundo Samuel, capítulo 11. De fato, não houve na história bíblica homem mais bem-sucedido. Desde sua infância sempre foi apaixonado por Deus e era possuidor de imensa integridade de alma. Isso pode ser confirmado pelas próprias palavras do profeta Samuel ao ungí-lo rei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Deus se agradou do que viu no coração de Davi. Ele era um homem muito corajoso. Isso ficou totalmente evidenciado em seu encontro com Golias. Tal como um super-herói enfrentou o gigante
e com precisão lançou a pedra que aplacou para sempre o furor daquela imensa criatura. Davi tinha uma personalidade sanguínea, era alegre, entusiasta e confiante. Certamente, transbordava um irresistível carisma. Também foi um grande poeta, o salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Sob sua liderança, Israel se uniu como nação e se fez vitoriosa de guerra em guerra. É quase impossível considerar Davi como um provável candidato ao desastre moral. Ocorreram, porém, falhas e fracassos em sua conduta que propiciaram uma tragédia. Gostaria de citar alguns passos que, segundo meu modo de entender, precipitaram sua desgraça e prejudicaram terrivelmente sua família e a própria nação. Primeiramente, menciono sua absoluta insensibilidade característica oposta à de um profeta, não é? Bem, segundo Samuel 5, descreve o crescimento do poder de Davi em Jerusalém. Ao lado disso, lemos: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Segundo Samuel 5, verso 13. Quero deixar claro que, adicionando novas esposas à sua já numerosa família, ele estava pecando. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17, temos os padrões estabelecidos por Deus para os reis hebreus. 3 atos eram proibidos. Primeiro, multiplicar para si cavalos. Segundo, multiplicar para si mulheres. Terceiro, multiplicar para si prata e ouro. Aparentemente, ele foi obediente ao Senhor quanto ao primeiro e ao terceiro itens, porém desobedeceu totalmente ao colecionar um grande número de mulheres em seu harém. Essa insensibilidade progressiva em relação ao pecado e a simultânea e consequente queda interior de sua santidade acabaram se enraizando na vida do rei. A cultura dos dias de Davi permitia legalmente ter várias esposas, o que não era encarado como adultério no caso do homem ser rei. Mesmo assim, essa indulgência anestesiou-o em relação ao chamado de Deus, ocasionando sua destruição. Davi abraçou cultural e socialmente algo a que Deus já dissera não, tornando-se uma presa fácil do diabo. Meu amigo, até que ponto as sensualidades legais de nossa cultura, as indulgências aceitáveis, o estão anestesiando? As longas e indiscriminadas horas diante da TV, as piadas meio sujas, que não devem estar na boca dos pastores, já não lhe causaram constrangimento? Será que os constantes aconselhamentos com os mais diversos fatos sexuais não contaminaram sua mente, dando lugar a uma série de pensamentos obscenos? Tudo isso pode fazer parte da anestesia mental que antecede a uma queda. A segunda falha de Davi que o tornou vulnerável foi o relaxamento para com os rigores e para com a disciplina que costumava ter. É provável que, nessa época, ele tivesse 40 anos. Como rei e guerreiro de Israel, vivenciara um sem número de campanhas militares vitoriosas. Isso pode explicar a frase de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Talvez ele não tenha julgado sua presença necessária na batalha. Afinal, Joabe, seu capitão, era muito competente à frente do exército. Quem sabe Davi chegou a pensar que era hora de tirar umas férias, das quais era inteiramente merecedor. O problema não se resume à sua decisão de relaxar para descansar, mas do fato que ele estendeu esse relaxamento à sua vida moral. Com certeza, não sabemos tudo o que ele sentiu e pensou naquela tarde ao levantar-se de seu leito para passear na varanda do palácio. Contudo, temos certeza de algo. Aquele momento transformou-se em uma ocasião de vulnerabilidade. Davi não suspeitou que alguma coisa fora do comum aconteceria naquela tarde de primavera. Pastores, que isso seja uma lição para nós. Justamente quando nos julgamos mais fortes, mais seguros, mais espirituais, precisamos nos precaver e continuar nos esforçando para manter nossa integridade e as disciplinas de santidade, pois a tentação virá. O terceiro passo na decadência moral da vida do rei Davi foi sua fixação. Imagino que o dia fora quente
Já escurecia e brisas mais agradáveis começavam a soprar. O rei subiu até a varanda para respirar o ar fresco do fim da tarde e admirar o pôr do sol. De repente, enquanto olhava a paisagem, seus olhos pousaram sobre as curvas de uma linda mulher banhando-se nua. Ela era jovem. As sombras do início da noite a tornavam ainda mais sedutora. O rei a olhou. Ah, Davi! Se naquele instante você tivesse voltado ao seu quarto e para suas esposas, teria poupado muito sofrimento para si mesmo, para sua família e para a sua nação. Além disso, você não seria hoje citado como ilustração de um homem que cedeu aos apelos do pecado. É verdade que o homem adora olhar e que a mulher adora ser olhada. O homem é atingido intimamente por meio do olhar. É por isso que Jó disse: fiz uma aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Jó 31, verso 1. Por que ele fez esse voto? Ele sabia que os olhos do homem são as janelas de sua alma. Eles são a chave de sua vulnerabilidade. O olhar de Davi tornou-se pecaminoso e deu lugar a um desejo ardente. Seu coração começou a bater descontroladamente e ele ficou obcecado pela ideia de possuir aquela mulher. Naquele instante, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, transformou-se em alguém dominado pela sua paixão. A fixação cheia de cobiça apossou-se de seu ser, e ele nem sequer disfarçou seus sentimentos. Quer seja um homem casado, quer não, esse é o sentimento que faz que Deus seja esquecido. O rei perdeu completamente a capacidade de recordar que o Senhor o chamara, que for ungido em santidade e privilégio em sua posição de soberano. Meu amigo pastor, Deus tem se desvanecido de sua vista? Houve época em que você o viu claramente e em cores, mas agora sua visão está embaçada? Você tem uma fixação ilícita? O mais importante em sua vida é seu desejo? Se sua resposta for sim, você está caminhando para um declive que poderá precipitá-lo, bem como a sua família, em um profundo precipício. Da fixação mortal, o rei Davi desceu ainda mais um nível. Foi para o quarto passo, o da racionalização. Quando seu propósito tornou-se aparente ao servo da casa, um deles tentou dissuadi-lo, dizendo: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Mas Davi bloqueou seus ouvidos e sua razão. Não quero ser rigoroso demais com esse grande homem de Deus, pois eu não estava ali com ele quando viu Batseba, e não senti em minha pele sua tentação, apesar de já ter enfrentado outras. Mas conhecendo o coração do homem, que é desesperadamente corrupto, Jeremias 17, verso 9, e os ferozes e implacáveis ataques satânicos, penso que talvez ele tenha racionalizado mais ou menos assim. Urias é um grande guerreiro, mas não tão bom marido. Sua esposa, Batseba, deve estar carente, pois seu esposo já está viajando há muito tempo. Ela precisa de uma pessoa presente. Estou pronto a ajudá-la. Ninguém sairá machucado. Estou preocupado com o seu bem-estar. Não quero como um encontro como uma prostituta. Enfim, tenho trabalhado muito e também preciso relaxar. Deus sabe também que tenho necessidades. E por aí afora vão as racionalizações de nosso coração para acalmar nossa consciência. Alguns líderes cristãos do Brasil têm até sugerido que a poligamia não é tão errada, levando em conta que Deus permitiu a Davi e a outros homens bíblicos terem várias esposas e concubinas. Parece-me óbvio que aqueles que citam tal possibilidade nunca examinaram com cuidado a série de desgraças que esse pecado de Davi desencadeou. Elas vão desde o assassinato de Urias até a conspiração para matar o próprio Davi, planejada por seu filho Absalão, a quem o monarca tanto amava. Homens, nunca podemos menosprezar o fato de que a mente tem imensa capacidade de justificar-se quando influenciada pelo pecado. O fim lógico nesse processo de insensibilidade, relaxamento, fixação e racionalização é uma queda em espiral descendente, que termina em degeneração. Quando comunicaram a Davi que ele engravidara a Batseba, imediatamente ele procurou arquitetar um plano para encobrir seu pecado. Era todo baseado em mentiras, hipocrisias, falsidade, medo e assassinato.
É inacreditável que um homem tão consagrado viesse repentinamente a se tornar um assassino. Sabemos bem o plano que Davi engendrou. Providenciou uma licença para que Urias regressasse do campo de batalha, para que, de volta ao lar, saudoso da esposa, tivesse relações sexuais com ela. Mas toda sua mirabolante ideia fracassou, e sua única saída foi matar o soldado fiel e marido traído. É interessante notar que Urias era um homem melhor, mesmo embriagado, porque foi fiel ao seu comandante e aos seus soldados, que Davi sóbrio, porque foi infiel à sua família, com seu povo, com seu Deus. Que tragédia para um homem que foi um instrumento tão útil nas mãos do Senhor. Um ano depois, quando Davi foi confrontado pelo corajoso profeta Natã, arrependeu-se profundamente e pediu perdão a Deus. Não há dúvida alguma de que o Senhor verdadeiramente o perdoou. No entanto, como não poderia deixar de ser, as consequências daqueles atos não puderam ser anuladas. Caro pastor, é sempre positivo estudar novamente 2 Samuel, capítulo 11 a 16, e depois reavaliar o preço a ser pago para satisfazer o apelo da cobiça e da paixão. Uma das realidades mais desgastantes de meu ministério é de ter de lidar constantemente com casos de separação e divórcio. Eles ocorrem em proporções epidêmicas dentro e fora da igreja. Contudo, mais triste que essa realidade é presenciar um valoroso homem de Deus, um instrumento dele, cair moralmente, desqualificando-se para o ministério, o que resulta no empobrecimento da igreja e do reino de Deus. Não temos na história da igreja brasileira nenhuma pesquisa oficial com dados estatísticos sobre a situação dos pastores e de suas famílias. Mesmo assim, posso afirmar categoricamente que atravessam uma perigosa crise. Nesse exato momento, estou me lembrando de um recente caso de aconselhamento. Fui procurado por uma jovem de 27 anos, solteira, consagrada e fiel a Deus. Chorando bastante, ela me contou que participara de um grande congresso de pastores fora de seu estado de origem. Sendo secretária de uma importante igreja e conhecida por muitas pessoas evangélicas de sua cidade, após os 4 abençoados dias de congresso, com oração, meditação e edificantes estudos bíblicos, recebeu de um dos famosos pastores da região uma oferta de carona para a viagem de volta. Ingenuamente, aceitou o convite, pois além de chegar mais cedo em casa, não teria de viajar sozinha. Algumas horas depois, qual não foi a surpresa da jovem quando o digno, entre aspas, pastor, propôs-lhe que parasse em um motel e até quis lhe pagar para ter relações sexuais. Eu mesmo, estupefado e revoltado, entendi a atitude de tristeza, desânimo, desilusão, desprezo e revolta demonstrada por aquela moça. Como não podia ficar só no meio de uma estrada deserta, ela foi obrigada, após recusar veementemente o convite, a enojada, contrariada e humilhada, continuar no carro daquele homem detestável. Seu desejo era descer, virar as costas e apagar de sua mente aquele momento e aquele pastor. Isso ilustra a condição espiritual de alguns dos líderes, entre aspas, de nossas igrejas e a situação desesperadora de seus relacionamentos conjugais. A conhecida e bem conceituada revista americana Cristianismo Hoje fez uma pesquisa confidencial entre pastores dos Estados Unidos. Eis aqui alguns dos resultados. Primeiro, durante o tempo em que está no ministério da igreja local, já teve algum comportamento que consideraria sexualmente inadequado? Expressão comportamento inadequado está um pouco indefinida. Então considere algo entre flertar até adultério propriamente dito. Sim, 23%, e não 77%. Segundo, você já teve algum contato sexual com alguém que não sua esposa, desde que está no ministério da igreja local? Sim, 12%, e não 88%. Terceiro, você já teve algum contato sexual com alguém que não sua esposa, desde que está no ministério? Exemplo, beijo apaixonado, carícias, masturbação mútua, etc. Sim, 18% e não 82%. Se fizéssemos uma pesquisa semelhante entre nossos queridos pastores brasileiros, qual seria o resultado? Eu não sei. O que sei é que os pastores brasileiros também enfrentam sérias dificuldades e o reflexo disso é a situação caótica em que vivem muitas famílias de suas igrejas.
Antes de continuarmos, será necessário definirmos exatamente o que é o adultério. E é isto que farei no capítulo a seguir.